sobre Abel Ferreira quebrando mais um recorde no Palmeiras. As últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Se perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Abel Ferreira, que vai conseguir escrever mais uma marca importante na sua história com a camisa do Verdão. Nessa noite, Palmeiras e Botafogo se enfrentam às 19 horas no Allianz Parque e o jogo vai marcar a partida de número 161 do Abel Ferreira como treinador do Palmeiras, como mandante em jogos no Allianz Parque, na Arena Barueri e também Allianz Parque e Arena Barueri, né? Basicamente, esses são os jogos como mandante. Hoje, Abel e Vanderlei Luxemburgo são os técnicos com mais partidas como mandante do Palmeiras, 160 para cada. O Abel alcança 161. E esse é só mais um dos feitos do treinador português no Palmeiras desde 2020. Ele já é, por exemplo, o maior campeão da história do Palmeiras, com 11 taças, 10 taças para Oswaldo Brandão. O Abel também é o recordista de jogos, 379 jogos contra 263 do Oswaldo Brandão. Por falar em Palmeiras versus Botafogo, reencontro do Palmeiras com o Danilo, volante que deixou o Verdão. 3 anos depois ele volta a jogar, agora contra o Palmeiras. No retrospecto dos confrontos, vitória ou vantagem do Palmeiras são 110 jogos, 42 vitórias do Verdão, 35 empates e 33 vitórias do Botafogo. E ontem o jogo foi quente porque aí o Palmeiras assumiu, empatou com o São Paulo, mas assumiu a liderança do campeonato. E o bicho pegou depois do jogo lá. Exatamente. Teve empurra-empurra, não teve? Mas era tudo em cima do Marlon? Então, teve ali, né, o começo que deu para ver nas câmeras, na transmissão, né, uma briga já no campo, muita discussão com o Marlon e vários jogadores do Botafogo. Deixaram o cotovelo na cara do Marlon. Teve tudo ali. A rivalidade entre Palmeiras e Botafogo tá muito exacerbada, né? Ficou muito forte já em 2023, ficou ainda mais forte em 2024. E, bom, aí envolve um jogador que jogava no Botafogo e foi pro Palmeiras agora, então, né, ali o bicho pegou, mas a coisa continuou depois, no túnel do vestiário, fora das câmeras de TV. É? Exatamente. Isso eu não vi, não deu pra ver, né? Pois é, então, até uma forma curiosa, né, vocês que sabem que às vezes a notícia chega da forma mais inesperada, assim. Eu não estava no Allianz Parque ontem, né, eu estava em casa jantando com a minha esposa e com a minha sogra. E aí eu tava até com o jogo ligado, né? Tava até sem volume, assim, eu via confusão, falei, nossa, o que será que tá acontecendo, né? E de repente o celular começou a vibrar, o celular do trabalho, né? A fonte? A fonte, exatamente. A fonte sempre ela, a fonte sempre manda mensagem. A fonte não tem hora pra chamar. Eu tava ali terminando de cortar meu bifinho ali e tal. Com a sogra. Com a sogra, minha esposa e o celular vibrando. Parmegiana ou milanesa? E quando elas... Não, pior que não, era carne de porco. Ah, tá bom. E quando elas veem esse celular aqui, que é o celular do trabalho vibrando, elas já sabem que é a fonte chamando, né? E aí? E a fonte estava no túnel do vestiário, né? E começou a mandar mensagens ali meio que em tempo real do que estava acontecendo ali no túnel do vestiário. Então eu vou reproduzir, eu confio nessa fonte, assim, 200%, é uma fonte que com quem eu tenho uma relação de muito tempo, assim. E então eu vou reproduzir, tenho tranquilidade para reproduzir tudo o que ele me falou. Segundo ele, que estava no túnel do vestiário, a revolta do Palmeiras é com o Marçal, lateral esquerdo do Botafogo, que atualmente vem jogando. Porque ele tá batendo boca com o Marlon ali. Exato. Então, ali começa no campo e vai pro túnel do vestiário depois. Segundo essa fonte que estava ali, o Marçal estava, assim, de uma maneira muito acima do tom. Entrou no túnel do vestiário... Ele tá ali, ó, com o evangelista, desculpa. Xingando, com xingamentos, palavras de baixíssimo calão, que não dá para reproduzir nesse horário, talvez nem em qualquer horário da televisão. E, assim, xingando atletas do Palmeiras, membros da comissão técnica, o Abel, o João Martins, o Castanheira. E o Palmeiras, assim, ficou bastante nervoso com a maneira como o Marçal entrou no túnel do vestiário ali, de uma maneira muito acima do tom. E aí, segundo essa fonte também me reportou, os delegados do jogo, todo aquele pessoal, né, do bastidor estava ali, assim, e falaram para o Marçal, isso vai ser reportado na súmula, isso vai para a súmula e tal. O Palmeiras gostaria que isso tivesse sido colocado na súmula, né, assim como foi colocado, por exemplo, o Palmeiras e Fluminense, né, que o árbitro colocou que o Abel bateu palmas de maneira irônica e xingou o quarto árbitro, foi expulso, depois, né, foi para o STJD. O Palmeiras gostaria que isso fosse colocado na súmula. A gente, né, entrou na súmula que foi disponibilizada já no site da CBF e não foi colocado nada. Né? Na verdade, foi colocado algo. Eu vou até... Mas dá tempo de fazer aquele adendo? Dá. Inclusive, antes de eu vir para cá para o estúdio, eu liguei para minha fonte e perguntei, vocês vão
pedir que seja colocado como adendo na súmula, porque, para quem não sabe, a súmula é postada, depois, caso o juiz queira fazer algum tipo de retificação ou adição na súmula, ele pode. Isso entra como um adendo na súmula. Mas, ô Chico, a briga era por causa do Marlon? Então, Porque a torcida estava brava com o Marlon, porque o botafoguense... mas você não viu o Marlon e o Joaquim... O Correia. Joaquim Correia batendo boca ali, falando que eles iam se pegar. Não, e depois teve um cotovelo ali, que é quando o Marlon fica no chão, e aí o Murilo chega pra espalhar a roda ali, né? Foi um pouco de tudo. Da entrevista do Arias pós-jogo, até a posição que o Arias tem é que o Arias diz isso, né? Os jogadores do Botafogo têm que ter mais respeito por um jogador que ganhou tudo por eles. Então, é uma briga ali já de... Certamente os jogadores do Botafogo vão dizer, o Marlon era o capitão do time, né? Isso. É um jogador extremamente representativo, tem bandeirão na torcida. Não devem ter aceitado bem a maneira como ele saiu pro Botafogo e aí ficou essa rixa. E dá pra ver ali, Chico, quando tá a treta, você vê que se puder a gente volta. O Marçal, ele fica apontando ali pra onde tá a torcida do Botafogo, porque quando acabou o jogo, a torcida do Botafogo começou a xingar o Marlon. Então, não sei se a conversa ali era no sentido, olha lá o que eles acham de você, o que você tá... Pelo gesto ali, dá pra imaginar que seja algo nesse sentido, ó. Onde é que eles estão ali, ó? Eles estão ali em cima, ó. Olha lá, ó. Mas ele pede pra bater palma, eu acho, no sentido ele manda o time ir pra lá, ó. Não, ele bate boca feia ali com o Marlon Freitas mesmo. Tá o Abel ali também, ó. E os caras foram companheiros de equipe, hein? Então. Olha lá, ó. Aí ele leva o time ali pra torcida, ó. Foram multicampeões juntos, né? Vamos dizer, devem ser, inclusive, amigos, né? A gente nunca sabe. Às vezes tem jogadores que não são muito amigos, não se dão, mas se tinha amizade. Aí, acho que não dá pra convidar ele pra um café. Se tinha amizade, ficou um pouco tensa e abalada depois de ontem, É tipo né? eu e o Bruno Vicari, que a gente sai da live e a gente só sai profissionalmente. Mas só pra falar o que tava na súmula, que até é um outro ponto interessante. Isso, aí na súmula. E um ponto até engraçado, né? A única coisa que foi reportada pelo árbitro Rafael Klein na súmula é o seguinte: atletas selecionados para o shopping. Palmeiras, Emiliano Martinez e Botafogo, Arthur Cabral. O que é shopping? Na verdade era doping, né? Ali, ó. Exatamente. Mas ele corretor é fogo, né, velho? Exato, corretor sempre complica a gente, né? Eu entrei no site da CBF agora, minutos antes de vir aqui pro programa. A súmula segue assim, sem correções, alterações ou adendos. Então, os atletas que foram para o shopping foram o Emiliano Martinez e o Arthur Cabral. Foram pro shopping mesmo? Pode ser, porque era cedo, o jogo acabou às 9. Barra Funda, como é que é o nome ali? Bourbon. Não, Os dois não entraram em campo, já estavam limpos, né? Limpo, banho tomado ali de roupa, já dá pra ir no shopping depois. Eu até liguei, perguntei pra fonte, né? Foi no West Plaza ou no Bourbon, que são os dois shoppings próximos ali. Ainda não tem essa resposta, caso a gente apure, né? A gente traz a informação aqui também. Mas vamos ver então se a súmula vai ser atualizada com esse bate-boca que aconteceu. Sim, eu liguei pra fonte agora, minutos antes do programa também, perguntei, vocês vão insistir, vão, né, lá na CBF? A fonte falou que a revolta do Palmeiras com a atitude do Marçal é grande, que gostariam que ele não tivesse feito isso acima do tom, assim, mas que o que acontece depois do jogo é pós-jogo e que não vão, talvez, ficar insistindo nessa história. Que caso o árbitro... Porque, segundo o Palmeiras, havia pessoas presentes ali que viram, né, tudo isso acontecendo e tem capacidade de relatar na súmula o que aconteceu, né, na visão deles ali em loco dos fatos. Caso eles não optem por não fazer isso, o Palmeiras não vai, assim, insistir, se posicionar, enviar um comunicado à CBF exigindo que isso seja feito. Mas o Palmeiras gostaria que esse relato fosse colocado da atitude do Marçal, né, segundo narrada por pessoas que estavam ali. Ô Bruno, é o seguinte, tem duas informações envolvendo Palmeiras e Botafogo. Primeiro, o chat tá maluco com a história do Nino. Sim. A gente pode atualizar se vocês tiverem, claro, informações. E o chat perguntou, quando o chat pergunta, o que a gente faz, Felipe? Te responde. E se a gente não souber? Nós vamos atrás e apuramos. Então a gente já fala do Nino. Mas tá rolando algo novo do Nino? Então, eu já vou perguntar pra você isso. Mas antes eu quero saber do Anselmi. Por quê? Ontem, antes do jogo, antes da rodada, a gente falava, ó, técnicos que correm risco. Pesolano, aí o Berton falou assim, não, Pesolano não corre risco, esquece. E, de fato, o Berton estava certo, não caiu. Ganhou ainda. O Inter venceu, não caiu. Mas o Vojvoda já foi. Cortou. E o Anselmi, ele perdeu, mas não caiu? Ou não caiu, vai cair? Como é que tá a segurança dele no cargo, Bruno? Eu vou muito na linha do virtualmente demitido. Evidentemente que assim que acabou o jogo, enviei mensagens para as pessoas que, enfim, me passaram informação que um tropeço praticamente ou não, ou definitivamente acarretaria na demissão do Anselmi. Reforcei as mensagens hoje pela manhã e a resposta, ou as duas respostas foram na mesma linha.
continua balançando, continua praticamente demitido. É que o jogo de ontem, pela forma como foi, fora de casa, com 1 ao menos, na leitura de muita gente do Botafogo, a segunda parte, o segundo tempo nem foi assim tão ruim, isso deu uma espécie de pequeno respiro ao Anselmi. A questão é que o Textor continua decidido a trocar de treinador, então continuo com a ideia de que é um treinador com data de validade marcada no Botafogo, porque a tendência continua sendo a demissão. Não aconteceu ontem, veremos agora ainda hoje, ou pelo menos nas próximas horas, nos próximos dias, mas na cabeça do Botafogo, no caso pelo menos na cabeça do Textor, porque não custa lembrar que no começo da semana a gente falou aqui, ou eu falei aqui, que o departamento de futebol ainda vê com bons olhos a permanência, há ali uma queda de braço interna. Mas para responder diretamente a vocês, é um treinador virtualmente demitido, o Martim Anselmi. Então, demitido né? Ontem a Botafogo perde com 1 a menos, teve até algumas chances ali no segundo tempo também. O Palmeiras perdeu muitos gols também, é verdade. Perdeu muitos gols. Mas não foi uma derrota tão sonora assim do Botafogo. Vamos voltar lá pro Paraguai? Vamos. E é isso aí, rapaziada. O Palmeiras assume o topo da tabela e o clima esquentou ontem. O clima esquentou legal entre ali Marlon Freitas ali, seus ex-companheiros de equipe. Ficou feio, ficou pegada. Gostaria de saber a sua opinião, o que você achou sobre esse jogo, sobre essa vitória muito importante pro Verdão. Deixa aqui nos comentários, fortalece com like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sino das notificações também, que você não vai perder nenhum conteúdo, né? Forte abraço e vamos ficando por aqui. Voltaremos assim que pintar mais notícias. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.